O controle da situação é tudo. E, por enquanto, na fase de planejamento, está tudo bem. Nada atrasado, nada com problema, mas tudo muito bem planejado. O que nós temos na tela são duas fases do projeto, com atividades de produção devidamente conectadas por obrigação, não por arbitrariedade. E nós podemos ver que o agendamento, ignorando qualquer problema de recurso, qualquer outra restrição, mostra claramente um caminho crítico vermelho. Aliás, essa ligação aqui poderia ser desnecessária, mas nós vamos deixar ela porque nós temos um impacto que ela deve trazer. E o nosso objetivo é falar que, como controle é tudo, existem alguns dispositivos que nós chamamos de semáforos, sinais, ícones, que ajudam de modo gráfico, modo visual, a entender, não numericamente, mas se a coisa está atrasada, atrasando, nível de intensidade de atraso, de sobrecusto, ou qualquer outro tipo de problema. Eu vou exemplificar aqui 3 tipos de problemas que podem ser colocados como um painel. Então vamos chamar isso aqui de um painel gráfico. Não me interessa aqui saber calendários nem outras restrições, mas temos um painel gráfico aqui, dados essenciais e um painel gráfico. Eu vou gravar esse layout para ficar um layout para acesso rápido e consulta rápida. E aqui eu vejo que existe um alerta de conclusão, um alerta de tempo de produção e um alerta se a atividade é crítica ou não. Bom, nós temos o projeto planejado e, como pode ser visto aqui, nós temos uma sombra que define a linha de base do tempo. Claro que temos outras referências, o custo de origem, a produção, a quantidade de recursos, mas aqui vamos exemplificar de maneira simples como é que nós podemos produzir esse painel. Então, alerta de conclusão, alerta de duração prevista e maior, menor, e quem é que é uma atividade crítica para maior atenção e, consequência, maior impacto nos problemas do projeto quando se fala em multa por término e conclusão. Então vamos dar uma olhada como é que a gente construiu esses semáforos, esses alertas. Propriedade dessa coluna mostra que essa coluna é um campo do usuário que eu dei um nome, diz que é número e que recebe uma informação. Então nós temos um campo aqui chamado fim alert, dura alert e alert critical, para mostrar que a gente está usando 3 campos vagos, 3 campos do usuário. E eu preciso também definir fórmula, aonde para o alerta de término, eu crio uma fórmula que diz que esse campo recebe qualquer diferença entre o término da atividade original e o término da atividade conforme está planejado atualmente. Essa diferença é o término agora em comparação com o término da linha de base. Se o término agora é igual ao término da linha de base, essa atividade, esse campo, essa diferença é zero. Se essa diferença é zero, estamos respeitando a linha de base no que diz respeito ao término das atividades, dos marcos, dos produtos do projeto. Cria uma fórmula para isso. Por outro lado, eu preciso de uma fórmula para dizer para mim que a duração original e a diferença da duração original para a atual me trouxeram uma razão. Se eu tiver um aumento de duração ou uma diminuição da duração em comparação com a duração original,
dá um percentual. Se eu tenho mais tempo de produção, a diferença é positiva, e a diferença positiva sobre a duração original me dá uma razão positiva, que eu multiplico por 100 para ficar um número inteiro, um número mais simpático. Ok? E eu tenho o alerta de crítico. A atividade é crítica ou não é crítica? Só para ter um semáforo, só para ter uma luzinha aqui. Então, a atividade, o campo novo recebe o atributo da atividade que diz se ela é crítica ou não. Se ela é 1, ela é crítica. Nessa ferramenta, se ela é 1, ela é crítica. Se ela é 0, ela não é crítica, respeitando o CPM. Então, nós temos aqui 3 fórmulas e eu vou pedir para que as 3 fórmulas sejam executadas automaticamente, para eu não ter que ficar executando a fórmula toda vez que calcular o agendamento, toda vez que eu calcular os custos ou toda vez que eu atualizar o plano de trabalho. Então, as 3 fórmulas que foram colocadas estão conectadas num automatismo. Se eu pedir para calcular, as fórmulas foram invocadas. Observa que aqui deveria aparecer um número e não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Porque eu usei o recurso Signals. Como é que eu chego no Signals? View, outro, Signals. E aí eu posso criar um alerta, um semáforo, uma luz, um ícone. Então eu vou pegar o alerta Finish, duplo clique, e eu vejo que eu posso montar esse alerta com cores ou forma. Vamos ver aqui. Como é que eu construo essa escala? O elemento da direita é sempre aquele elemento não incluído. Então, do menos infinito até quase zero, mas não zero, teremos a cor verde. Do zero até o quase, esse quase aqui é um 0,00. Então vamos ver de novo. Quando eu clico nesse aqui, eu consigo ver que é 0,001, ou seja, praticamente zero. Então, do zero incluído até o praticamente zero não incluído, eu coloco branco. A próxima escala é vermelho, que seria do pouquinho mais de zero, ou seja, pequeníssimo desvio do combinado até 5, nesse caso 5 dias, que eu estou usando a variável de duração dias. Até 5 dias para mais de término, eu apresentei a cor do quase zero até 5, não incluindo o 5, eu apresentei a cor vermelha. Do 5 dias é uma semana, até quase praticamente 2 semanas, eu estou com a cor vermelha mais forte. E de 2 semanas para frente, 2 semanas completas até o infinito, eu tenho um vermelho quase que negro aqui. Então, eu construí esse alerta de término com um signal e eu preciso fazer com que esse alerta seja alocado, atribuído ao fim alert. Alerta de fim, que é o campo que eu escolhi. Então, esse signal deve ser conectado ao seu campo. Da mesma maneira que, se eu tivesse com o alerta de duração, que nós vamos ver a seguir, conectado com o seu campo que eu criei para incluir pela fórmula o desvio de duração.
Da mesma maneira que o alerta finish, que é outro alerta, que vai estar ligado ao, é o alerta critical, que vai estar ligado com a fórmula que define que o meu campo de usuário receba o atributo -1. Então, dessa maneira, eu consigo fazer com que um número, resultado de uma fórmula que me interessa, esteja associado a um dispositivo gráfico, que é o signal, através de uma ligação com os campos de usuário. Bom, se nós olharmos o alerta critical e olharmos as propriedades, nós vamos ver que temos muitas opções, mas eu chamo a atenção da opção adicional, porque eu posso selecionar um círculo, um quadrado, um losango, uma setinha, uma bandeirinha, um Vzinho. Então aqui você tem alguns elementos gráficos para fazer isso. Eu escolhi o quadrado para todos eles, para ficar uma coisa mais padronizada. E aqui também você pode fazer com que a fase não receba a fórmula que leva ao gráfico, mas a soma das suas partes. Ou a fase maior receba a soma das fases menores e não aquela fórmula que nós colocamos para identificar os elementos dos campos pela matemática dos desvios. Bom, se isso está entendido, então já entendemos os signals. E eu deixei aqui, apenas para ilustrar, os campos da diferença do término, campo numérico, que ele calcula, o campo da diferença da duração, campo numérico que ele calcula, e o critical, que é o atributo que mostra se é crítico ou não. E aqui nós temos a correspondência. Vamos imaginar que ao invés de 40 horas, essa atividade tivesse demorado 44. Não é assim que acontece na atualização, mas a ilustração vai mostrar como é que os gráficos mudam. 44 horas é mais comprido do que 40. Teremos um alerta de sobreprazo. Atraso é atraso, sobreprazo é sobreprazo. É possível eu ter um atraso de início, mas eu trabalhei dentro da duração esperada. Então eu vou fazer aqui uma produção demorada. Consequentemente, ela vai atrasar o seu término. E sendo crítica, deve atrasar todo mundo. Vamos ver. 44, já me disse, tem uma diferença de duração de 4 horas. Vamos calcular e o cálculo vai invocar as fórmulas que vão disparar os elementos gráficos. Então, se nós não quisermos mais olhar isso, nós vamos ver que tudo que estava bem ficou levemente vermelho. E, inclusive, são críticas. Não tem nenhuma crítica que não foi impactada. Mas observa, a duração maior levou a um término alterado e uma consequência geral, sendo que aqui mostra em vermelho mais escuro que não é um simples aumento de prazo. Eu vou voltar aos 40 horas, calcular e voltar ao normal. E vou dizer que, na verdade, ela não ficou mais comprida. Ela simplesmente demorou para começar. Se ela demorou para começar, eu posso fazer com que a atividade seja deslocada para frente. E eu vou fazer isso dizendo que ela tem que começar no dia 25. Ela vai atrasar o início, consequentemente, sem alterar o tempo de produção,
ela vai alterar o término. Vou calcular. E nós tivemos a mesma produção, não houve alteração nenhuma nas produções, mas o atraso levou todos os términos combinados não cumpridos. E talvez até algumas atividades que eram críticas deixaram de ser e outras que não eram passaram a ser. Então, eu tive um problema só de retardo do início, mas eu poderia também ter um problema de demora na produção ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que o meu painel gráfico diga que, além de eu ter vários atrasos mais vermelhos, eu tenha um sobreprazo bem significativo aqui. Para isso serve o painel gráfico. Vou voltar ao normal para mostrar outra coisa sobre esse painel gráfico. Tirando aqui o restritor de data de início. Vou calcular e voltamos tudo ao normal. O painel gráfico, então, continua nos ajudando, mas se eu fizer aqui, por exemplo, que essa atividade aqui, essa aqui, se estenda e essa aqui encurte, nós podemos ter uma alteração dizendo o quê? Essa ficou verde. Verde é bom. O prazo dela foi antecipado, a duração dela diminuiu. Verde é bom. Ela continua crítica. Mas, por outro lado, a atividade que não era crítica teve o seu término atrasado, teve a duração de produção extremamente aumentado e ela passou a ser crítica. Então, o uso do indicador gráfico do painel, e aqui estamos limitados apenas a alertas de conclusão, alerta de duração ou sobreprazo e alerta de criticidade para ter uma atenção especial. Podemos ter outros alertas. Alerta de produtividade reduzida, alerta de aumento de custo, alerta de consumo a mais de materiais ou de um material. Temos vários alertas. Esses aqui são apenas uns exemplos para que a gente possa entender como montar o alerta e como preservar esses alertas como se fosse um painel do tipo layout. Interessante que, sendo uma proposta de controle, nós podemos exportar isso não no aplicativo, que nem todos têm instalado na máquina, mas para a web. Vamos ver como é que a gente faz isso. Para aqueles que já conhecem o aplicativo, fica mais fácil de entender isso agora, mas eu vou primeiro preparar esse modo, eu vou retirar as colunas que não interessam, para que os outros vejam. Não há objetivo nenhum. Eu vou deixar o campo Notes, vou tirar o Codes e vou colocar aqui, vou colocar o Start, vou retirar esses campos de apoio, só que foram utilizados só para ilustrar, e vou até salvar esse layout com o nome de base para web. Assim eu tenho a de trabalho e eu tenho aquela que eu posso exportar. O painel gráfico, o conjunto de semáforos, então agora vai ser levado para a web. Vou escolher aqui o diretório, a pasta, o site, e vou dar um nome bastante claro para quem for consultar. E eu não coloquei nem senha, nem login especial. Então, nesse caso, esse projeto e essa vista vai ser apreciada por todos que acessarem e tiverem o link, sem restrições. Não é o caso de um projeto onde você define usuários, permissões, e aí as coisas ficam restritas ao ambiente corporativo e não ao ambiente público, como nós estamos fazendo.
Depois que o Spider exporta o painel, eu posso localizar o meu navegador, entrar no link, aquele mesmo link que nós fizemos o upload, e aí eu verifico que eu tenho um e outro. O mais azul é aquele que eu acabei de fazer, onde eu preparei os campos essenciais para serem vistos e trabalhados. Então, se eu fizer isso aqui, eu enxergo o meu painel de indicador, cores e informações, além das informações que eu liberei: volume, unidade, início, fim. Não há outras informações como nós tínhamos no nosso conjunto. Então, aqui você pode distribuir a informação e acompanhar a linha de base, programação e ir até o painel de indicadores, como eu comentei.